Olá, seja muito bem-vindo ao Troca de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana, faço parte desse ministério lindo, que é um ministério comprometido com a palavra e com a verdade, que é Cristo. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom. São palavras direcionadas para homens, para mulheres, para crianças, para jovens e adolescentes, para famílias. É um ministério 100% gratuito, são reuniões 100% gratuitas, você não precisa fazer nem cadastro, não precisa nem aparecer e não falar se não quiser, apenas entrar com seu coração desejoso e fazer parte, amém? Todas as terças nós temos esse encontro aqui no Fatah, que é um braço ministerial do Tropa, para a gente aprender mais, nos aprofundarmos mais no ensino da palavra. Nós temos também grupos de leitura das escrituras pelo WhatsApp, que é o Techuvá, temos live de maternidade, lives de oração, temos também um grupo de reuniões de oração e intercessão, então são muitas frentes aí acontecendo. Entre em contato conosco, acesse as nossas redes sociais para saber mais informações, amém? Então vamos lá. Hoje o nosso último encontro, né, para esse estudo no livro de Gálatas, com o tema Lei e Graça. Então, hoje a gente vai ver os capítulos 5 e 6 ali, amém? No capítulo 5 de Gálatas, Paulo, ele está se preparando já para concluir a carta, né? Lembrando que o motivo que levou Paulo a escrever a eles, aos Gálatas, né, era porque haviam falsos mestres ali no meio deles, que estavam pervertendo o evangelho de Jesus, misturando as obras da lei às obras de Cristo, a obra de Cristo, né? Nós já vimos que a lei, ela não é o problema, nunca foi o problema. A lei não causa o pecado, né? Ele já está em nossa natureza caída. A lei, ela expõe, ela aponta, revela o pecado, né? Nós também já vimos que a lei, ela não é ruim. O próprio Paulo diz em Romanos 7,12 que a lei, ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Nós é que somos ruins demais para cumprir a lei, né? Então, vamos lá. Nós já vimos que o cumprimento da lei trazia bênção ou maldição, certo? Não era para a salvação, era para a bênção ou maldição, para a obediência. A graça, ela nos livra dessa maldição e nos abençoa, porque Cristo cumpriu toda a lei no nosso lugar. A lei, ela é como participar de um campeonato, uma corrida, por exemplo, né? São 613 obstáculos, são 613 leis, então são 613 obstáculos que você tem ali na pista e que você tem que ir saltando, você tem que ir superando, você tem que ir vencendo um por um ali. Mas no último obstáculo, se você tropeçar e se você não conseguir saltar, por exemplo, você correu, você deu o seu melhor, você se esforçou, mas você saltou 612 obstáculos e aí você acaba tropeçando no último. E não conseguir pular também esse último, então de nada adianta a corrida, você não consegue alcançar o final. Então você é desclassificado dessa corrida, porque você não consegue alcançar todos os obstáculos que você tinha que saltar ali. Então, não alcançou o prêmio, que são as bênçãos, ou seja, ao invés de bênção, você recebe maldição. E porque nós somos incapazes de cumprir a lei, Jesus Cristo vem, cumpre toda a lei, alcança essa corrida para nós, nos libertando desse jugo da lei, né? Que nos leva a um lugar de liberdade com Ele. Uma vez que agora nós somos livres em Cristo, Paulo diz para a gente não se submeter novamente à escravidão da lei, agora que nós somos libertos dela. Amém? A gente vai ler aqui Gálatas 5, do versículo 1 ao 6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então ele diz ali, para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Cristo nos libertou para que sejamos livres. A primeira coisa que precisamos falar sobre isso é que muitas pessoas
gostam de usar essa frase, esse versículo, isoladamente, para fazer o que quiser, ou para não fazer o que tem que ser feito. Mas não é isso que esse texto quer falar. Embora você seja realmente livre para pecar também, né? Mas Paulo está falando que foi da liberdade da lei que ele nos libertou. A liberdade aqui é a liberdade da tirania da lei. Uma vez que somos incapazes de cumprir a lei, ela se torna um fardo insuportável para nós, se torna maldição e morte. Por isso que Cristo nos libertou da escravidão da lei. A liberdade em 5:1 é sobre a liberdade dessa escravidão da lei, dos mandamentos e de seus juízos. Lá em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, 7, 8 diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? O ministério da lei é chamado por Paulo de ministério da morte e da condenação. Quando vivemos essa experiência da libertação da lei, nós passamos a viver pelo ministério do Espírito e nos tornamos um instrumento nas mãos do Senhor e também conseguimos vencer o pecado, que é pela graça. E quando experimentamos essa libertação da lei, então se cumpre em nós a promessa de Romanos 6,14, que diz: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão agora debaixo da graça. No primeiro versículo aqui do capítulo 5, ele diz ali: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Permanecer firme é permanecer firme no fato de estar livre da escravidão da lei, não se desviando de Cristo. A palavra grega traduzida para submeter-se também pode ser traduzida como cair em armadilha, emaranhar-se, né? Desviar-se de Cristo e voltar para a lei é estar enredado ou cair na armadilha. Lembra que a gente falou no último encontro sobre isso também, né? Que o inimigo, ele cega as pessoas. A lei, ela é uma escravidão que todo crente precisa ser liberto, uma vez que Cristo já nos libertou. E com relação à lei, existem 3 grupos de pessoas. São os legalistas, os libertinos e os cheios do Espírito Santo. O legalista, ele é escravo da lei. Ele acredita que a sua relação com Deus depende da sua obediência aos mandamentos da lei. Ele nunca se sente em paz com o Senhor porque ele está sempre em débito. Jamais vai conseguir cumprir a lei e assim ser aceito por Deus. E por isso, ele vive debaixo da maldição da lei, porque ele tenta pela lei ser aceito por Deus. O libertino é aquele que vive sem lei e é contra a lei. Esse grupo afirma que não existe lei nenhuma para o crente. Depois que ele está na graça, não precisa mais nada. E que tudo agora é lícito. Olha que perigo. Essas pessoas vivem na prática do pecado e ainda justificam seu erro na graça de Deus. Vivem no campo das emoções e o homem é o centro de tudo. Eles chegam mesmo a culpar a lei pelos males do homem. E aí a gente tem o terceiro grupo, que é o crente cheio do Espírito Santo. Esse grupo, ele guarda a lei, mas não pelo esforço próprio. A lei se cumpre nele porque ele anda no Espírito. Ele permite que o Espírito controle sua vida. Ele experimenta a paz de não ter que cumprir a lei para agradar a Deus, e ao mesmo tempo, a lei, ele tem a alegria de ver a lei sendo cumprida pelo Espírito que habita nele. A libertação da lei não significa que estamos livres de fazer a vontade de Deus, nós também já vimos isso, né? Não somos agora pessoas sem lei, mas agora nós estamos livres de tentar fazer por nós mesmos o que o Senhor deseja. A gente entendeu que é pelo Espírito. E também estamos livres de tentar agradá-lo. Entendemos agora que agradamos a Deus pela fé, conforme diz Hebreus 11:6. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós agradamos pela fé. Não precisamos mais tentar agradar a Deus, cumprindo a lei para ficar bem com Ele. Nós já somos aceitos por Deus por causa da justiça de Cristo. A lei, ela não pode justificar o homem, mas pela graça nós recebemos a justiça de Cristo. Uma vez que Cristo nos libertou, nós devemos permanecer firmes na graça e não nos submeter
mais uma vez ao jugo da lei. Nos versículos 2 a 4, Paulo trata da circuncisão, porque era o cerne da questão ali, né? Esses religiosos, eles estavam ensinando aos Gálatas que eles teriam que se circuncidar para ser salvo, além da confissão de fé em Cristo. Isso fala lá em Atos 15, 1 e 15, 5. Eles falavam, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, estavam dizendo que a fé em Cristo era insuficiente para a salvação. A circuncisão, ela representava a salvação através das boas obras em obediência à lei. Se nós pudéssemos nos salvar cumprindo a lei, então o Senhor não precisaria ter morrido na cruz. Tentar se justificar pelas obras é dizer que a morte de Jesus foi inútil. Paulo, então, afirma que aquele que se circuncidar, aquele que tentar fazer as boas obras, fica obrigado de guardar toda a lei. Se você acha que para ser salvo você precisa guardar o dia santo, não comer certo alimento, jejuar, fazer caridade, então faça tudo. É isso que Paulo está dizendo. Guarde toda a lei, Paulo diz. Não adianta cumprir só uma coisa, só o que alcança, só o que é fácil. Se quer viver pela lei, vai ter que fazer tudo. É o mesmo caso da corrida ali que eu citei no exemplo, né? Não adianta saltar 612 obstáculos e querer o prêmio. Tem que ser os 613, senão é desclassificado. E aí ele os adverte da seriedade de voltar para a lei. Ele diz assim, olha, se vocês voltar à lei, Cristo de nada lhes servirá, está lá no versículo 2. Ou seja, se nós conseguimos viver pela lei, nós não necessitamos do sacrifício de Cristo. Se você voltar à lei, vocês foram separados de Cristo, diz no versículo 4. Ser separado de Cristo é ser retirado de todo o poder e benefício de Cristo por nós. A sua obra e o seu poder se tornam ineficazes em nós. Lembra que em Romanos, lá no capítulo 11, Paulo fala assim, que nós somos como um ramo enxertado na oliveira verdadeira, que é Cristo, né? Quando nós voltamos à lei e vivemos com base nas obras da lei, né? É como se nós nos arrancássemos dessa oliveira. O galho sendo cortado do tronco, o resultado é que esse galho vai ficar o quê? Vai ficar seco, vai ficar sem vida. Porque esse galho, ele se alimenta da seiva que vem da raiz da oliveira. Enquanto nós permanecemos enxertados em Cristo, nós desfrutamos de tudo através de Cristo. Mas se nós renunciamos a Cristo em nossa vida diária, mesmo que ainda vivendo como cristão, nós estamos então nos arrancando do tronco da oliveira e viveremos uma vida seca e sem vida. E o fim é a morte. Nenhum galho vive sem o tronco, né? Nós somente podemos desfrutar de Cristo quando nós dependemos da sua graça e não em nossas próprias obras. Outra coisa que Paulo diz ali também, que faz parte do versículo 24, do versículo 4, é que se você voltar à lei, vocês caíram da graça. Procurar ser justificado pela lei é cair da graça. Cair da graça não significa perder a salvação. Nós sabemos que isso jamais vai acontecer, porque a salvação é uma obra de Cristo e não nós, né? Ser separado de Cristo é cair da graça. Nós sabemos que a graça, ela também não é uma doutrina, mas é uma pessoa. A graça é o próprio Senhor Jesus. Os Gálatas, eles não estavam abandonando a Cristo, eles estavam tentando misturar a graça com a lei. Quando fazemos isso, o resultado é que nós deixamos de desfrutar dos benefícios da graça. Paulo diz ali no versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Entre os Gálatas estava uma discussão. Os circuncidados se sentiam superiores aos que não tinham se circuncidado, e os que não tinham se circuncidado se sentiam superiores aos que tinham se circuncidado. E aí Paulo ele responde dizendo que em Cristo não é o que faz ou deixa de fazer, o que importa é a fé que atua pelo amor. Se Paulo tivesse nos dias de hoje, ele diria, não é igreja preta, igreja branca, não é templo, não é casinha, não é usar saia ou calça, guardar sábado ou domingo, não é isso. Nossas obras não valem nada, o que vale é Cristo, a fé que atua pelo amor. A nossa fé nasce do amor. Deus, a Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é o próprio amor.
Quanto mais nos sentimos amados, mais fé é gerado em nós. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais eu leio, mais fé. Quanto mais eu leio, mais amor. Porque o próprio Cristo é a palavra. Ele diz lá em Apocalipse, João diz lá em Apocalipse 19:13, seu nome é a palavra de Deus. Quanto mais eu amo, mais eu creio na palavra e na bondade do Senhor, e mais eu me relaciono com liberdade e com intimidade. Gálatas do 7 ao 12. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrasse. Então, no versículo 7, Paulo fala sobre uma corrida, né? Paulo usa algumas vezes nas cartas dele essas ilustrações de competições olímpicas, né? Ele usa o exemplo da corrida para ensinar aos cristãos sobre como viver a vida cristã. A palavra impedir ali é uma expressão olímpica que eles usavam, né? E significa ser resistido. Ao longo do percurso, uma pessoa vinha, acabava empurrando e jogando para fora essa pessoa do caminho. Então, eles usavam essa palavra, você foi impedido por causa, né, daquela pessoa que pegou ali no caminho e empurrou. Paulo pergunta, quem poderia ter prejudicado a corrida deles na vida cristã? E aí ele explica que esse ensinamento não vem do Senhor. E por causa de alguns religiosos, toda uma igreja, uma multidão pode ficar contaminada pelo ensino distorcido, tirando essas pessoas da raia da corrida, né? Tirando as pessoas do caminho que estariam ali para alcançar o alvo é Cristo. Outra coisa que se percebe ali é que esses falsos mestres, eles usavam o nome de Paulo, dizendo que ele também defendia as ideias deles. Eles espalharam a mentira de que Paulo também ensinava a circuncisão. E aí Paulo diz no versículo 11 que se ele pregasse a circuncisão, por que ele ainda estava sendo então perseguido pelos religiosos? Né? Se ele tivesse pregado a circuncisão, não haveria mais escândalo da cruz. Com isso, Paulo estava deixando ali bem claro que ele pregava sobre a obra de Cristo e aqueles outros mestres pregavam a obra da lei através da circuncisão. Pregar a circuncisão é dizer aos pecadores que eles podem se salvar através das suas próprias obras. É como uma pessoa que comete adultério e depois ela vai lá e doa 20 cestas básicas para pagar o seu pecado, a sua própria obra. O único pagamento por Deus aceito para cobrir o pecado é a morte de um cordeiro sem mancha e sem mácula. Cristo já pagou por você todos os seus pecados. Não há necessidade de outra coisa. Lembrando que ele pagou os pecados. Aquilo que você não acha que é pecado não tem necessidade de pagamento. Por isso, é tão importante, é tão necessário admitir o pecado, confessar o pecado e se arrepender de tê-lo cometido. Atos 3:19 diz, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Pregar a Cristo crucificado é dizer que o pecador ele não pode se salvar sozinho. Só Cristo pode salvá-lo por meio da obra da cruz. Ou seja, quem tenta se justificar por obras torna o sacrifício de Cristo nulo. Versículo 13 a 15 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Uma das coisas que a gente mais ouve falar é que crente não pode nada. É claro que isso é mais um engano do maligno, né? Porque, na verdade, é o contrário. É o crente que pode tudo. Paulo diz em 1 Coríntios 6:12 que tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Tudo é permitido, mas não deixarei que nada me domine.
Ser cristão é ser livre, é desfrutar da graça do evangelho, é aquilo que Cristo nos chamou para fazer, né? E nos chamou para a liberdade. A lei diz, você não pode fazer. A graça diz, você é livre para fazer ou não. O cristão, ele é livre para fazer o que ele quiser, mas por conta da transformação da graça em sua vida, ele usa a liberdade não mais para servir a sua carne, mas ele usa a liberdade para servir ao seu Senhor em amor. Essa liberdade é a liberdade da condenação da lei. Se ainda estivermos debaixo da condenação e culpa, então nós não estamos livres. Muitas pessoas se relacionam com Deus ainda como se estivessem em dívida com Ele, como se não tivessem feito o suficiente para agradar a Deus. Não se acham merecedores das bênçãos. Você é livre para fazer o que você quiser. Se você fizer o bem, você é amado por Deus. Se você não fizer o bem, você continua sendo amado por Deus. Nós temos a lente distorcida com relação aos nossos atos. A liberdade para pecar não nos faz pecar, porque a vontade já não nos domina mais. A liberdade nos traz vida. Eu lembro de um amigo que ele decidiu parar de fumar, né? Ele não era cristão nem nada, mas o Espírito Santo me trouxe à memória isso. Quando ele decidiu parar de fumar, ele comprou uma carteira de cigarro e ele deixou dentro da casa dele. E aí ele me explicou que ele não fumava porque ele não queria, porque ele não tinha vontade, e não porque não tinha liberdade de fumar, não porque ele estava sendo impedido de fumar. Ele não era proibido, o cigarro já estava ali na casa dele, mas agora ele não tinha mais vontade. Isso que ele fez como uma dinâmica para ele, né? A graça, ela nos faz livre de fazermos o que quiser. Para a gente fazer o que quiser. Mas o amor de Deus, ele é tão constrangedor, ele é tão transformador, que ele nos leva em amor a não fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Deus não quer que a gente faça por obrigação. Se obedecemos, é por amor. Servimos por amor. Claro que é um processo, né? Algumas coisas a pessoa começa a fazer por amor, outras ainda têm dificuldade, mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Paulo diz em Efésios 4, 13 a 15, que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro como pelas ondas, né? Lembra que a gente falou sobre o tutor da lei? Nem jogados para cá, para lá, como todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, a verdade que é Cristo, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, Jesus vai nos levar à medida completa, seja nos constrangendo em amor nesse tempo, seja nos corrigindo em amor no milênio. A liberdade em Cristo é a liberdade de toda condenação. Estamos debaixo do seu favor imerecido e nos relacionamos com ele não pelo que somos ou fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Nós somos livres, livre da culpa do pecado, porque Cristo morreu por nós na cruz, e livre da lei, porque Cristo nos libertou da maldição da lei. Mas uma observação importante é que a verdadeira liberdade, ela não pode existir sem limites. Não há liberdade sem disciplina, porque a disciplina ela não é lei, né? Mas é importante a disciplina para a gente andar no Espírito. E somente pelo Espírito é que nós podemos desfrutar da liberdade. Então, é uma coisa que leva a outra. São exemplos de disciplina: oração, leitura da palavra, jejum. Mas a disciplina não é lei. Logo, não cumprir não me condena. O objetivo da disciplina é levar o corpo e a mente a fazerem a vontade do Espírito. Nós somos seres espirituais, as nossas vontades estão no nosso espírito, mas o corpo e a mente camuflam a vontade do Espírito. O nosso espírito, o que ele quer? Ele quer ter comunhão com Deus. O nosso corpo quer o quê? Ter comunhão com a Netflix, né? O nosso corpo, ele faz o quê? Ele procura impedir essa comunhão do Espírito com Deus. Nós temos que disciplinar o corpo para que seja realizado o que está no Espírito. Gálatas
16 a 25 diz: Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É justamente o que a gente viu ali. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, vamos lá. Existem duas forças opostas lutando dentro de nós, né? Elas são chamadas de carne e espírito. A carne, ela se refere àquilo que nós herdamos, né? Herdamos dos nossos descendentes, da nossa condição caída, a nossa natureza humana distorcida pelo pecado. Do outro lado, nós temos o Espírito, que é o próprio Espírito Santo, né? Depois que nós cremos no Senhor, o Espírito Santo veio habitar em nós e nos fez novas criaturas. Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. E na primeira carta aos Coríntios 6:17, ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o nosso espírito foi, então, misturado ao Espírito de Deus de uma forma que não pode mais ser separado. A gente sempre usa aquele exemplo da massinha de modelar, né? Você pega vermelho e verde, você mistura, você não consegue mais separar depois. E assim é o nosso espírito ao Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, a única maneira de nós vivermos essa liberdade no Senhor é andando no Espírito. Todo crente que nasceu de novo recebeu o Espírito Santo dentro do seu espírito. Lá no capítulo 3, Paulo tinha perguntado para os Gálatas, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tendo começado no Espírito, vocês agora estão se aperfeiçoando na carne? Então, eles tinham começado a vida cristã pelo Espírito, mas estavam se desviando do Espírito para a lei, que é, em consequência, obras da carne. Paulo, então, agora, ele conclui esse mesmo pensamento. Ele diz assim, pois por isso digo, vivam pelo Espírito. Andar na lei nos leva a andar também na carne. Se tentarmos guardar a lei, estamos nos esforçando para fazer o bem, ou seja, estamos na carne. Sempre que agimos por nós mesmos, estamos ativando a nossa carne. Andar pela carne é agir por nossa própria vontade. Nós sempre vamos manifestar aquilo que fala mais alto em nossas vidas. Por exemplo, o Espírito gera em você a vontade de ler as Escrituras. A sua carne gera em você, no seu corpo, a vontade de assistir uma série. Você pode ler as Escrituras ou você pode assistir uma série. Claro que a gente pode ver série, não tem problema, né? Mas nós vamos manifestar sempre aquilo que nós alimentamos mais. Aquele que alimenta mais a carne vai manifestar obras da carne. E as obras da carne a gente leu ali. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, entre outras coisas. E aí Paulo diz, eu os advirto, como já os adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem pela carne e praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Isso é uma observação muito importante. Herdar o reino de Deus e ser salvo são coisas completamente diferentes. Quem crê em Cristo já é salvo, né? Conforme a gente sabe, a gente aprendeu, como diz nas Escrituras, é salvo pela obra de Cristo na cruz. A herança do reino, ela se refere a um galardão, ou seja, uma recompensa que os crentes vencedores, que aqueles que andaram no Espírito, vão receber lá no milênio. Não está relacionado à salvação. Mas, se esse salvo ainda pratica obras da carne, ele não poderá reinar com Cristo no reino milenar. Nós temos um estudo já explicando a diferença entre ser salvo
e reinar com Cristo, você pode procurar depois para entender melhor. Os versículos 22 e 23, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E não são frutos do Espírito, né? Fruto singular, porque é um único fruto com várias características. Por exemplo, a maçã. A maçã é o fruto. As características da maçã é que ela é vermelha, ela é suculenta, ela é redonda, ela é macia, ela é cheirosa. As características do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, domínio próprio, tarará, tarará. Então, assim como a carne é tudo aquilo que nós herdamos de Adão, o fruto do Espírito é tudo aquilo que nós temos em Cristo quando nós somos cheios dele. Porque eu tenho Cristo, eu sou cheia dele. Então, eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho domínio próprio. A lei é contra o pecado, mas contra o Espírito não há lei, Paulo disse ali. Nós só pecamos quando vivemos pela carne. Por isso que a carne precisa da lei, o Espírito não. Porque o Espírito não comete pecado. Quem comete é a carne. Lembra que nós vimos que a lei ela foi dada como um tutor para o menino, enquanto pequeno, que ainda não sabe a diferença entre o certo e o errado. Então, ele precisa que alguém diga para ele, não pode fazer, né? Mas os que atingem a maturidade vivem pelo Espírito. Esses são guiados pela vontade de Deus. O próprio Espírito é o que conduz a fazer o que é certo e errado. Portanto, esses não precisam mais da lei. Paulo diz para viver pelo Espírito, para ser guiado pelo Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós vencemos os desejos da carne. Outro ponto aqui para a gente observar sobre as características do fruto do Espírito é que elas são características espirituais. Antes de Cristo, né, a pessoa que não tem Cristo ainda, por exemplo, ou nós, antes de Cristo, o Espírito habitando em nós, manifestávamos parcialmente algumas características. É claro que pessoas que não têm Cristo podem ser alegres, podem amar, né? Mas a gente pode perceber o seguinte, que antes nós tínhamos um pouco de paz, um pouco de bondade, um pouco de alegria. O grande problema é que para manifestar essas características nós precisávamos de uma motivação. Por exemplo, a alegria. A alegria é uma característica do fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo, a pessoa pode até se sentir alegre, mas as coisas precisam estar bem na sua vida. Precisa ter dinheiro na conta, precisa ter saúde, precisa ter casamento perfeito. Daí essa pessoa fica alegre. É um estado de emoção na vida dela. Mas se algo der errado, ela não tem motivação para ficar alegre. Mas para nós, que temos o Espírito Santo habitando em nós, essas características, elas devem ser espontâneas e permanentes. Nós não ficamos alegres, nós somos alegres. Tem aquele louvor, vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? É exatamente assim. É porque eu tenho o Espírito Santo que eu sou alegre. Claro que eu posso ficar triste, com certeza. O Espírito me leva a me entristecer por muitas razões, por muitas situações, né? Mas isso não pode dominar a minha vida, porque a tristeza não é uma característica do fruto do Espírito. E outra coisa, perceba que as características do fruto do Espírito, elas se manifestam para relacionamento e comunhão com o corpo de Cristo. Porque o amor que eu sinto, eu não amo para mim, eu amo para o outro. A alegria é para compartilhar com o outro. A paz é para um relacionamento com o outro. Paciência, amabilidade, domínio próprio, tudo é para o outro. Tudo coopera, se manifesta para a comunhão do corpo de Cristo. Nos versículos 24 e 25, Paulo diz que os que são de Cristo fazem duas coisas. Eles crucificam a carne e eles andam no Espírito. Paulo diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. No momento em que cremos em Cristo, nós estamos nos unindo a Ele também na sua morte. Então, começa a ser, a haver a necessidade de crucificar os desejos carnais, né? Nós lemos isso no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, quando ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, assim, nós declaramos que a nossa velha natureza, o nosso velho homem, juntamente com seus desejos pecaminosos, foi crucificado juntamente com Cristo. Isso acontece porque a nossa fé vem acompanhada de arrependimento. Arrependimento do tipo
de vida carnal que nós tínhamos antes de Cristo. Por exemplo, uma pessoa que, sem conhecer a Cristo, ela tem seus desejos pecaminosos, ali, seus atos enfim, sexual, por exemplo, homossexual, né? E aí, quando ele conhece a Cristo, ele tem esse arrependimento, ele se arrepende do tipo de vida carnal e ele começa, então, a ter uma mudança de comportamento, de atitude, de domínio, né? No versículo 25, o verbo usado para andar ali, ele pode ser traduzido também por estar alinhado. Isso significa que nós andamos de acordo com o caminho que o Espírito estabelece para nós. Então, trazendo novamente a ideia da lei, antes eu era escravo da lei do pecado e da morte, por isso eu pecava a full, né? Espontaneamente, intencionalmente. Mas em Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou daquela lei do pecado e agora eu posso fazer a vontade de Deus livremente e sem qualquer esforço. É importante que a gente lembre que a lei do pecado, ela não deixou de existir. Na verdade, ela se manifestará toda vez que eu sair dos domínios da lei do Espírito. Quando eu não ando pelo Espírito, ou seja, quando eu não estou alinhada com o Espírito Santo, então a lei do pecado volta a se manifestar em mim. Por isso, a importância de buscar sempre estar alinhado no Espírito Santo, através de oração, de leitura diária, de jejum, tararão, tararão, tararão. 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Tanto a presunção quanto a inveja são facetas do orgulho, fazem parte do orgulho, são obras da carne. Aquele que se acha melhor sempre quer provar isso, e aquele que se acha inferior está sempre amargurado por causa disso. Ambos são comparações, e ambos são respostas de quem anda pela lei. Na lei do esforço próprio, né? Ou seja, não vivam pelas obras da carne, manifestem o fruto do Espírito. É isso que Paulo está dizendo ali. No capítulo 6, então, Paulo vai concluir a carta aos Gálatas falando sobre a importância de manifestar o fruto do Espírito no relacionamento entre os irmãos e na edificação do corpo de Cristo. Ele começa ali no versículo 1 dizendo, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera coisa alguma, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar o seu próprio fardo. Então, a carta aos Gálatas, ela foi escrita para refutar o ensinamento dos cristãos legalistas, né, os religiosos e legalistas que nunca estão interessados em suportar cargas, muito menos em ajudar outras pessoas, né? Aquele que anda no Espírito, no entanto, é aquele que encontra maneiras de ajudar os outros a suportarem seus fardos. Paulo apresenta ali o exemplo de um crente que é surpreendido no pecado. Ele se refere a uma pessoa que escorregou no pecado, né? E não alguém que estava envolvido em pecado intencionalmente. Paulo, ele traz um contraste do modo legalista religioso com o modo de crente cheio do Espírito. Como que eles lidam com alguém que necessita de ajuda? Essa pessoa, ela precisa ser direcionada ao padrão de Cristo, precisa ajuda para vencer o pecado. Mas essa correção precisa ser em amor e mansidão, ou seja, por alguém que está cheio do Espírito Santo. Porque aquele que vive de forma legalista, ele vive pela carne, e diante do erro do outro, o que ele vai fazer? Ele vai julgar, ele vai condenar, ele vai apontar o erro, ele vai dizer, você pecou, vai ficar na disciplina, não toma ceia, meu Deus, misericórdia, como você pode fazer isso, né? Quem anda no Espírito ama, corrige e restaura, sempre na direção do Espírito Santo, e não necessariamente em atitudes, mas se não pode fazer nada, a pessoa que é cheia do Espírito, ela vai amar e vai orar por essa pessoa. Paulo diz que os espirituais devem corrigir aquele que necessita. Inclusive, aquele que anda pelo Espírito sabe que somente está de pé pela graça de Deus e que ninguém está imune às quedas. Paulo alerta na primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 10, ele diz,
Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, o objetivo da carta aos Gálatas é mostrar que o crente é justificado pela fé. Mas Paulo também deixa claro que quem está em Cristo ainda está sujeito a quedas. O crente religioso, legalista, ele parece sempre viver debaixo de um espírito de competição e de comparação. Além disso, a religiosidade ela acaba cegando o entendimento das pessoas a ponto de se acharem superiores aos outros. É por isso que Paulo diz ali no versículo 3, que se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O versículo 4 e 5 diz: cada um examine os próprios atos e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar o seu próprio fardo. É interessante porque quando a gente lê o versículo 22, ele diz: levem as cargas uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. No primeiro momento de leitura parece uma contradição, mas na verdade o que ele está dizendo é que durante a nossa caminhada cristã, nós devemos carregar as cargas, né, que são pesadas demais para uma pessoa carregar sozinha, ajudarmos uns aos outros. Mas há um fardo que nós não podemos compartilhar, e esse é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Nesse grande dia, cada um deverá levar o seu próprio fardo. Ou, como diz a versão NVT, cada um de nós é responsável pela própria conduta. Versículo 6 a 10. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O versículo 6 aqui, Paulo fala um assunto muito importante também, como tudo nas Escrituras, né? Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Aqui Paulo está falando da importância de nós semearmos na vida dos nossos líderes espirituais. Aqueles que Deus tem usado para nos entregar a revelação da palavra. Aqueles que semeiam coisas espirituais. Se Deus nos dá algo, é para que seja repartido com o corpo de Cristo, com aqueles que dedicam suas vidas em prol das nossas, nos alimentando com a palavra, orando, cuidando, guerreando, chorando por nós, instruindo acerca das coisas espirituais. Nós devemos honrar os que estão nesse chamado, os que dedicam suas vidas por nós, carregar o fardo deles também. Nós precisamos nos movimentar para a realidade do corpo de Cristo, orar por nossos líderes, servir junto ao corpo de Cristo, sustentá-los naquilo que for necessário. Embora a gente saiba que é o Senhor que faz todas as coisas, mas nós somos o corpo de Cristo. Não podemos esquecer disso. Os nossos líderes também têm vida, também não são de ferro, também se cansam fisicamente, também se cansam emocionalmente. Esse versículo é um despertar para o nosso coração, porque quem vive pela lei faz por obrigação de fazer, mas quem vive pela graça faz por amor. O versículo 7 diz que o que semeamos nós colheremos. Essa é uma das maiores verdades para a nossa vida, né? Você tem vivido hoje o resultado do que você tem plantado lá atrás. Então, se você não gosta daquilo que você tem colhido, talvez seja a hora de mudar o seu plantio. Toda pessoa que trabalha com plantio conhece as leis da semeadura. Uma lei da semeadura é que cada semente gera de acordo com a sua espécie. Não dá para plantar ódio e colher amor, né? Quem planta morango, colhe morango. Quem planta amor, colhe amor. Semeamos através de atitudes, de decisões, de palavras, de pensamentos. As nossas palavras, por exemplo, são sementes e vamos colher o fruto daquilo que nós falamos. O que você tem semeado através das suas palavras? Será que são sementes boas que geram, que as suas palavras são sementes boas que geram vida ou são sementes ruins que geram morte? Deus é tão bom que nos dá liberdade de semear o que e onde quisermos. Mas Deus também é tão justo que nos dá o direito de colher o que semeamos. Então,
Você pode escolher o que plantar, mas você não escolhe o que colher. Embora o Senhor seja muito misericordioso ainda com isso. Outra lei da semeadura é que nunca colhemos a mesma hora que nós semeamos. A vontade de Deus é que toda boa semeadura frutifique, mas isso demanda algum tempo. Não espere semear hoje e colher amanhã. Tem todo um processo. A terra tem que estar boa, o tempo tem que ser certo, a temperatura tem que ser correta, o adubo tem que estar certo. Por exemplo, também, o abacateiro, ele leva 5 anos para dar fruto. O pé de ameixa leva em torno de 2 anos, você já consegue. Isso num processo natural, né? Não de enxerto nem nada. A tamareira, a gente sabe que leva de 70 a 100 anos. O princípio da semeadura e colheita opera em todas as áreas da nossa vida, tanto na esfera natural quanto na espiritual. E aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. No versículo 8, Paulo diz que aquele que semeia para sua própria carne colherá a destruição. E não necessariamente sejam em atitudes ou palavras. As nossas sementes são também pensamentos. Quando nós cultivamos pensamentos carnais, nós estamos semeando para a carne. Toda vez que nós permitimos que a nossa mente se ocupe com ressentimento, com murmuração, com ofensa, com vitimismo, nós estamos semeando para a carne. Mas nós podemos escolher semear para o Espírito. Paulo diz que o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É impossível colhermos a vida no Espírito sem a semeadura correta até na nossa mente. Filipenses 4:8 diz: precisamos ocupar nossa mente com o que for verdadeiro, com o que for nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Então, nós devemos fortalecer nossos hábitos de oração, de leitura diária da Bíblia, nós devemos cultivar a comunhão com os irmãos, ou seja, são semeaduras para colher no Espírito. Tudo isso é semear para o Espírito. Sem isso, não pode haver colheita no Espírito. O fruto do Espírito é uma colheita do que nós semeamos para o Espírito. Quanto mais eu busco no Espírito, mais as características se manifestam na minha vida. Versículo 9 e 10, Paulo nos diz para fazermos o bem sem desanimar, e no tempo certo nós colheremos. Devemos fazer o bem a todos, ele fala ali, mas principalmente aos da fé. Do 11 ao 18, vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo o próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas não para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, Paulo aqui começa a se despedir na carta, né, que ele envia aos Gálatas, lembrando que Paulo, ele escreve essa carta com o objetivo de trazer novamente os irmãos da Galácia ao evangelho de Cristo, né? O ponto central do livro de Gálatas é que Cristo substitui a lei. A intenção de Deus não é manter os filhos debaixo da lei, mas enchê-los de Cristo. Ele é a graça que se fez homem e veio habitar em nós. Ser cheio do Espírito é ser cheio da graça. Paulo demonstra total zelo, amor e dedicação quando os irmãos da Galácia eles precisaram ser corrigidos. O apóstolo Paulo ele viveu uma vida de sacrifícios por amor à obra de Cristo. Ele apanhou, ele foi apedrejado, ele foi preso, renunciou à família, cargo, dinheiro, status, conforto, sem murmurar e nem pensar em voltar atrás, por amor à igreja de Cristo, pela experiência que ele viveu com o Senhor. Paulo, através da sua história, nos faz uma pergunta: que sacrifícios estaríamos dispostos a viver por amor à igreja de Cristo? Paulo fala mais uma vez aos Gálatas:
que aqueles falsos mestres viviam uma vida religiosa de aparência e uma mudança apenas exterior. E que aquilo que eles cobravam dos Gálatas, nem eles mesmos cumpriam. Paulo mostra que a circuncisão não era somente um ritual exterior, mas era também uma obra humana. Paulo fala no versículo 14 que não se gloriava por nada em sua vida e ele se gloriava apenas pela cruz de Jesus. A cruz, ela era verdadeiramente uma humilhação e Paulo fez dela sua glória. A cruz mostra o imenso amor de Deus e prova que toda a obra de salvação é feita por ele. Não é o que eu faço para ele, mas é o que ele fez por mim. Nós, os que foram alcançados pela graça, nos gloriamos na cruz de Jesus. Tudo que nós temos e nós somos veio dele, é ele e é para ele. O mundo, ele foi crucificado para nós e nós para o mundo. Isso aconteceu mediante Cristo na cruz. Eu já estou encerrando aqui, tá? No versículo 15, Paulo diz que de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. A circuncisão, ela é uma ordenança da lei. É a vida baseada no esforço próprio e aponta para a religiosidade. A velha criação é o velho homem em Adão. Aquele que é nascido de novo não nasce mais pela carne, mas do Espírito. Então, nós somos regenerados pelo Espírito e temos Jesus Cristo como nosso representante. O novo nascimento é receber uma nova vida, a vida que não tínhamos antes, né? A vida do próprio Deus agora em nós. E como nós podemos nascer de novo? Nós nascemos de novo pelo poder da palavra e o poder do Espírito de Deus em nós. Se você nasceu de novo em Cristo, não importa o seu passado, você é uma nova criatura, você é uma nova criação de Deus. Você estava naquela cruz com Cristo, você morreu quando ele morreu, né? Mas também ressuscitou com ele para uma nova vida. Efésios 2, 5 e 6 diz: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a realidade da nova criatura. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a vida de Jesus Cristo em nós, a nova criação e uma nova filiação. Todos nós nos tornamos filhos de Deus mediante a graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A graça, né? Gálatas 3:26 fala sobre isso. Eu só finalizo agora, então, no versículo 16, que diz: irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém? Glória a Deus.